Bom dia, pessoal. Vocês vão abrir hoje no livro didático, página 25, Fases da Lua. Então, primeiramente, nós vamos compreender a Lua, ok? Então, ela é um astro iluminado. O que é um astro iluminado? É aquele que recebe ou reflete a luz de outro astro, ok? Então, a Lua, ela vai refletir a luz de outro astro. Qual é o astro que fornece luz para a Lua? O Sol. Tá? Então, a Lua vai refletir a luz que recebe do Sol. Ela possui um ciclo de 29 dias. Então, a Lua, ela é sempre a mesma, tá? Mas ela vai possuir um ciclo que nós vamos compreender como esse ciclo acontece. Mas olha só, se a Lua é a mesma, o que causa essas variações no ciclo? É a forma com que ela vai refletir a luz solar. Tá? Então, a variação vai acontecer de acordo com o reflexo da luz do Sol. Lá na página 25, vocês têm essa imagem aqui, demonstrando que a cada 29 dias, mais ou menos, né, aproximadamente, a Lua vai mudando o seu formato. Então, por exemplo, na quinta-feira, nesse calendário, ela começou no quarto crescente, foi crescendo, crescendo, ficou em cheia, né? E depois ela começou a sumir novamente, ok? Então, a Lua, ela vai fazer esse processo, essa fase, ela vai ter essas fases, esse ciclo, todos os meses, tá bom? Então, o ciclo da Lua dura um mês fechado. Quais são as fases que a Lua tem? Então, vocês vão grifando ou anotando aí na página 25, tá bom? A Lua nova. Na Lua nova, a fase que está voltada para a Terra não tem nenhuma iluminação do Sol, do céu, tá? Então, nós não conseguimos visualizar a Lua nova. Então, olha só, quando eu tenho a Lua nova, eu não consigo visualizar ela no céu, ou seja, ela não está iluminada, ok? Segundo, lua crescente. Quando visualizamos apenas metade de sua face. Então, ela começa a crescer e nós conseguimos visualizar uma parte de sua face já com brilho ali, demonstrando, refletindo essa luz solar. Então, olha só o exemplo do quarto crescente ali, o sol já começando a ser refletido pela lua. Quando eu tenho a lua cheia? Quando eu tenho a face inteira iluminada. Olha só que linda. Ela fica toda brilhosa, então ela reflete a luz na face inteira. E eu tenho a lua minguante quando nós visualizamos a outra metade de sua face. Então, ó, o quarto minguante ele já está desaparecendo, ok? Lá na página 26 de vocês, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês o RA. Então, quem tem um aplicativo RA, pessoal, acessa aí, que é super importante que vocês aprofundem esses conteúdos. Então, aí na página 25 tem um RA e lá na página 26 tem outro, ó, para vocês visualizarem como que acontece o ciclo da Lua nesses 29 dias. Então, nós temos aqui no número 1, a Lua nova, em que nós não conseguimos visualizar ela no céu, a gente não vê Lua. Aqui, o quarto crescente, então o 2 e o 3, nós já temos a Lua crescendo. No 5, nós temos a Lua cheia. E a partir do 7, ali, 8, nós já temos a Lua minguante, certo? E depois nós voltamos para a Lua nova, ok? Então, aqui também tem um RA, se vocês quiserem acessar, para ver esse ciclo da Lua em 3D, é super legal, tá bom? Vamos acompanhar a leitura lá na página 26. Superlua e lua azul. A órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito, uma elipse, como vimos nas leis de Kepler. Isso também acontece com a órbita da Lua em torno da Terra. Ainda que em ambos os casos a elipse seja um pouco ovalada, praticamente igual a um círculo, mesmo assim há pontos em que a Lua está mais perto ou mais afastada do nosso planeta. A posição mais próxima do satélite é chamada de perigeu.
E quando ela coincide com a lua cheia, temos um fenômeno conhecido como superlua, em que seu brilho e seu tamanho aparente são levemente maiores do que o comum. Além disso, como o ciclo lunar dura 29 dias, podemos ter duas luas cheias no mesmo mês, em que o evento é chamado de lua azul. Não porque ela muda de cor, mas por se tratar de um fenômeno que não ocorre todos os anos. Tá? Então, ele coloca para vocês como que acontece uma superlua. É quando eu tenho a união da presença, né, da lua próximo de nós com essa posição chamada de perigeu, ok? Eclipse solar. Então, o eclipse solar, ele vai acontecer quando a lua se posicionar entre a Terra e o Sol. Lá na página 28, ele traz o exemplo para vocês, ó. Então, eu tenho o Sol, a lua e depois a Terra. Então, quando a lua se coloca numa posição no meio do Sol e da Terra, eu tenho um eclipse solar, tá? Aqui ele demonstra para vocês algumas características. Por exemplo, eu tenho uma região aqui de sombra, que é onde está o eclipse total, e a região de penumbra é onde nós chamamos de eclipse parcial, tá? Então, penumbra, eclipse parcial, sombra, eclipse total. Isso se refere à visualização, dependendo do local que você está no planeta Terra, você pode perceber ou não esse eclipse acontecer, ok? Próximo eclipse, eclipse lunar. Como que ele vai acontecer? Ele vai acontecer quando a Terra se posicionar entre o Sol e a Lua. Ou seja, nesse eclipse aqui, a Terra ela vai ficar no meio do Sol e da Lua, ok? Aí ele coloca para vocês também a região de penumbra e a região de sombra. Então, penumbra é onde eu tenho o eclipse parcial e sombra onde eu tenho o eclipse total, ok? Agora nós vamos para o Fazendo Ciência. Esse Fazendo Ciência, vocês que vão realizar. A professora vai fazer as indicações e vocês vão realizando aí, marcando as coisas no livro ou no caderno, certo? Lembrete, ao realizar o Fazendo Ciência, tire foto das etapas e envie para a professora fazer a conferência, tá bom? Então, quando vocês forem colocando aí, fazendo o papelzinho, colocando nas indicações, façam, medindo, né? Façam fotos para que a professora confira que vocês realmente estão participando, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar uma fita de papel, um pedaço não muito grande, vão amassar fazendo uma bolinha de 1 centímetro de diâmetro. Ou seja, de uma ponta na outra da bolinha deve ter 1 centímetro, ok? Então, olha só, a professora colocou um exemplo. Fez uma bolinha, vocês vão medir com a régua, de uma ponta da bolinha na outra ponta da bolinha, deve ter 1 centímetro, ok? Vão pausando o vídeo, que aí fica melhor para vocês irem desenvolvendo as atividades. Então, pausa o vídeo, faz a bolinha, coloca o vídeo de novo para funcionar, para ir acompanhando, tá bom? 2. Utilizando o raciocínio proporcional, vamos preencher a tabela. Então, primeiro, nós vamos calcular o diâmetro em escala para o Sol. Então, olha só. Se 12.000 quilômetros da Terra tem um diâmetro de 1 centímetro, 13.009... Deixa eu ver quanto que é, desculpa. 1.392.000 vai ter quanto? Então, vocês vão fazer o cálculo em X, tá? 1.392.000 vezes 1. Depois, vocês vão passar o 12.000 dividindo. Então, vai ficar esse valor dividido por 12.000. Quanto dá o valor de X? Façam isso lá no caderno de vocês. Esse cálculo aqui, tá? Coloquem todas essas anotações. Segundo, calculando o diâmetro em escala para a Lua. Então, 12.000 quilômetros, 1 centímetro. 3.000 quilômetros vai dar para
Y, a mesma coisa. Façam a multiplicação em cruz. 3.000 vezes 1, 12.000 vezes Y. Descobre o valor de Y. Vocês vão preencher na tabela. X é aqui, Y é aqui. O X tem que dar um valor de 32 centímetros. E Y deve dar um valor de 0,25 centímetros. Ok? Se alguém não conseguir realizar esse cálculo, manda para a professora que eu mando um videozinho para vocês lá no grupo, tá? Auxiliando. Terceiro, agora pegue o outro pedaço de papel e faça outra bolinha. Mas dessa vez ela deve ter o diâmetro da Lua, ou seja, 0,25 centímetros. Então você vai fazer uma bolinha menor do que aquela. E o diâmetro dela, ou seja, de uma ponta na outra, deve ter apenas 0,25 centímetros. É uma bolinha bem pequena. Agora nós vamos para as análises. Número 1. Ele quer saber a distância entre a Lua e a Terra com relação em centímetros. Então, nós devemos dividir a distância citada no número 1, 348.000, pelo diâmetro da Terra. Então, vai ficar 348.000 dividido por 12.000. Quanto que vai ser esse valor? Agora, vocês vão pegar as duas bolinhas de papel e vão colocar na posição encontrada. Então, o valor da análise do número 1, vocês vão medir no chão e colocar essas bolinhas na distância encontrada aqui nessa divisão da primeira análise. Podem colocar, medir e fazer a foto, tá bom? Número 2. Como ele quer saber a distância em relação ao Sol, nós vamos dividir a distância, que é 150 milhões, pelo diâmetro da Terra, que é 12.000 quilômetros. Fazendo essa divisão, vocês vão achar o valor. E agora vai a pergunta. Para essa distância que vocês encontraram agora, eu consigo posicionar as duas bolinhas aí na sua casa? Tem espaço para vocês colocarem essas duas bolinhas? Então, vocês vão responder se tem espaço ou se não tem espaço aí na sua casa para posicionar. Se tiver espaço para posicionar, vocês vão posicionar as duas bolinhas nessa quantidade de distância que deu aí no exercício 2 e vão fazer a foto. Se não der, aí vocês vão colocar aqui na minha casa, não tem espaço suficiente, porque essa distância é muito grande, ok? Aguardo a resolução das atividades e envio para a prof. Beijos e até a próxima aula.